Olá a todas e a todos. Eu vou falar sobre múltiplos processos ecológicos que direcionam a mortalidade e crescimento de plântulas de 5 espécies arbóreas tropicais. Eu sou Valéria Forni Martins e são coautores desse trabalho Rafael Costa, Carolina Virilo, Thorsten Wigand e Flávio Santos. Os inimigos naturais normalmente levam uma alta mortalidade de plântulas em áreas de alta densidade. E essas áreas de alta densidade de plântulas normalmente estão próximas dos adultos parentais. Então é difícil diferenciar os efeitos dependentes de densidade dos efeitos dependentes de distância. A alta mortalidade de plântulas também pode ocorrer devido à competição intraespecífica entre plântulas e da competição entre plântulas e indivíduos adultos, tanto coespecíficos como heteroespecíficos. No entanto, nem sempre a competição vai resultar na morte da plântula. Ela pode resultar apenas em um decréscimo no crescimento. E, além disso, os efeitos de vizinhança podem ser mascarados pela filtragem de habitat. Então, nesse trabalho, nós isolamos os efeitos dependentes de densidade dos efeitos dependentes de distância na mortalidade e crescimento de plântulas de espécies arbóreas tropicais em um habitat heterogêneo. Nossa área de estudo foi a Floresta Atlântica, no litoral norte do estado de São Paulo, mais especificamente Floresta ombrófila densa de terras baixas, e os dados foram coletados nas parcelas permanentes chamadas de B, D e E, instaladas pelo projeto Gradiente Funcional. Os dados incluíam a localização espacial, mortalidade e o tamanho das plântulas de 5 espécies arbóreas. Coulsarea excedens, Coulsarea meridionalis variedade porofila, Faramea pissinguabe, Molinete scotiana, Virola bicuíba. Nós usamos técnicas de análises espaciais em padrão de pontos e eu vou apresentar os resultados na forma dessa tabela. Então, essa tabela mostra pra gente os efeitos na mortalidade e no crescimento, e esses efeitos são provenientes da densidade ou da distância de plântulas coespecíficas, densidade de adultos co- ou heteroespecíficos e a distância que as plântulas estão dos adultos co- ou heteroespecíficos. Nessa outra coluna nós encontramos as funções que foram utilizadas para medir os padrões espaciais e nós utilizamos dois modelos. Um modelo que não considerava heterogeneidade ambiental, que nós chamamos de modelo global, e um modelo que considera heterogeneidade ambiental, que nós chamamos de modelo local. Então, aqui nós podemos ver que, quando a gente olha os efeitos no crescimento das plântulas, todas as espécies apresentam padrões espaciais relacionados ao crescimento, mas apenas Faramea pissinguabe e Molinete scotiana apresentam padrões espaciais relacionados à mortalidade. Quando comparamos os modelos globais e os locais, nós percebemos que muitos dos padrões espaciais detectados nos modelos globais desaparecem, deixam de ser significativos nos modelos locais, ou seja, os padrões detectados estavam sendo causados pela heterogeneidade ambiental e não por efeitos de vizinhança. Então, os efeitos de vizinhança têm um potencial limitado na estruturação da comunidade estudada. Quando nós olhamos os efeitos de densidade na mortalidade e no crescimento das plântulas, nós vemos que apenas Faramea pissinguabe apresenta mortalidade dependente de densidade, enquanto tanto Faramea pissinguabe como Coulsarea excedens
vão apresentar um decréscimo no crescimento das plântulas, tanto das plântulas que ocorrem próximo a outras plântulas coespecíficas, como das plântulas localizadas próximos a adultos coespecíficos e próximos a adultos heteroespecíficos. Aqui, coloquei em azul padrões espaciais que são significativos, mas que representam um efeito positivo. Então, plântulas de Molinédia morrem menos, próximas em locais de alta densidade de plântulas de Molinédia, e plântulas de Molinédia crescem mais próximos a adultos coespecíficos. Para a virola bicuíba, a gente tem um maior crescimento das plântulas em locais em que há outras plântulas próximas. Quando a gente olha para os efeitos puramente de distância, nós vemos que existem menos padrões espaciais significativos, né? Então, a gente capta menos efeito de distância em relação a efeitos de densidade, e apenas Coulsarea accedens apresentou uma diminuição no crescimento quando plântulas estão próximas de outras plântulas de Coulsarea accedens. Aqui, novamente, temos um efeito positivo para a Molinédia scotiana, em que a mortalidade das plântulas é menor próximo de adultos coespecíficos. Algo que chama bastante atenção nessa tabela é o alto número de resultados não significativos, e isso indica para a gente que processos neutros podem ser importantes na estruturação da comunidade na floresta atlântica. Então, nossos resultados indicam a importância que diferentes processos ecológicos, como filtragem de hábitats, efeitos de vizinhança e processos neutros, desempenham para plântulas que não são normalmente amostradas nos inventários florestais. Muito obrigada.